No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais da vida de Ismael João André Lago, um médico cristão. Ele nos dará algumas dicas de como ter uma vida equilibrada. Vem comigo! O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Doutor Ismael, como é que vai? Satisfação. Bom dia, tudo bem? bom Prazer dia. é todo meu. Seja Satisfação bem-vindo minha. à nossa casa. Muito obrigado. Que lugar que o senhor escolheu para um passeio? A Estância do Lago. Vamos Tinha que caminhar ser. aqui. Por favor, vamos. Eu é que agradeço. Ismael João André Lago, muito obrigado por nos acolher neste dia, por receber a TV Evangelizar, conhecendo um pouco melhor a vida do senhor. Mas a primeira pergunta, a pergunta-chave, é o nome do nosso programa. Quem é você? Olha, eu me defino como um médico cristão. Um médico cristão. Eu já fiz algumas especialidades. Durante 4 anos fiz cirurgia geral. Depois 30 anos obstetrícia. Sou um dos poucos médicos que tem 6 cesarianas, quem sabe um dos poucos, o único no mundo, 6 cesarianas na mesma paciente em 10 anos. Porque eu sempre tentei e tento seguir o que pede a nossa igreja. E a nossa igreja proibia a ligadura de trompas. Então, eu fui atendendo as pacientes, tem os pacientes com 4 cesarianas, 5, e a dona Vera Bage com 6 cesarianas. 6 filhos vivos até hoje. O recorde. O recorde, que eu acho aí, porque eu não vi na literatura ainda alguém que tenha feito em 10 anos 6 cesarianas, o mesmo médico e a mesma paciente. Está entendendo? E que tive o privilégio de nascer de uma família cristã. Meu pai... Conte-nos um pouco das origens. Meu pai, minha mãe, ambos católicos fervorosos. Meu pai ajudou Pedro Lago a construção da Igreja do Divino Espírito Santo. E é interessante. Ambos curitibanos? Ambos curitibanos. Os avós vieram da Itália, Pádua. Ah, de Pádua. De Il Pádua. Santo. Il Sim, Santo. sim. Santo Aquela Antônio. igreja De Santo Antônio. de Santo Antônio maravilhosa de Pádua. E sempre me deram uma formação religiosa como deve ser dado. E até hoje eu continuo sendo um católico praticante, porque eu não consigo perder uma missa nos finais de semana. Não consigo porque parece que eu não estou devidamente em paz com o Criador. Eu acho que, no mínimo, o ser humano tem que seguir uma religião e seguir bem. Se eu sou católico, é minha obrigação assistir uma missa, no mínimo, nos finais de semana. Dá equilíbrio? Dá equilíbrio. Dá equilíbrio. Essa missa não é só para pedir. É para agradecer todas as dádivas que Ele me deu. E se eu puder dizer das dádivas, uma delas é terminar meus dias trabalhando num lugar que eu vou apresentar para o senhor depois, a Estância do Que Lago. nós estamos a caminho. Estamos a caminho. Mas continue falando sobre as origens. Sim. Quantos irmãos, em que lugar moravam? Eu tenho 3 irmãs, 3 irmãs. 2 delas já falecidas. Mais velhas. Estavam uma com 90 anos, outra com 86 anos, faleceram. Tem uma irmã, a Tilene, que continua viva, tem 82 anos, né? Eu tenho 78, então É o mais novo. é o mais novo. E o único homem. Único homem. Oh, o príncipe da família. Não, eu não digo príncipe, mas eu me sinto... Mas muito bem cuidado pelos pais, pelas irmãs. Muito bem cuidado. Minhas irmãs eram mães para mim. Você sabe essas coisas da vida. Quando minhas irmãs nasceram, minha mãe tinha uma dificuldade imensa no parto. E a última teve que nascer a fórceps. Quando minha mãe engravidou de novo, até o médico da ocasião, não vou citar o nome, já é falecido, ele disse: Dona Carolina, a senhora tem que tirar. Tem que tirar essa criança, porque a senhora lembra o último parto, foi a fórceps, a senhora sofreu terrivelmente.
Mas minha mãe católica, graças a isso eu estou vivo, Claro. fez com que eu viesse. E foi alegria realmente. Mas veio do à meu força pai. ou não? Não, nasci normal. Normal, olha normal, só, é. olha. E aí meu pai também disse que foi o único porre que ele fez na vida, quando depois de 3 meninas, nasceu um homem. Né? A alegria do A pai. alegria da família. E veja como é a vida. E o nome Ismael é homenagem a alguém? Não, João André? Ismael, meu pai procurou na Bíblia, significa Deus ouviu. Provavelmente deve ter pedido Com um certeza, filho homem. O João motivo André. do porre também, né? É motivo do porre. E o João André, nome dos meus avós. Porque daí minha mãe disse, olha, eu quero pôr o nome do meu pai, que era João. Meu pai disse, então põe o do meu. Do meu também. É André. Ficou Ismael, João André Lago. Ismael, João André Aí Lago. a razão desse nome. Mas dentre as dádivas que eu tenho, ter aprendido um pouco sobre os valores da vida. Então, Que foi de berço com que os foi pais. de berço, que eu fui de Foi com os berço. pais. Então, minha mãe, e quem me contou essa história, nem foi ela, foi uma parteira que atendeu meu parto. Naquela época, os partos eram em casa. Em casa. É. E quem me atendeu até chamava de tia Cisira, Dona Cisira, Conhecida que atendeu, na região, conhecida em todo a Uba, Caxiri, que ela era a parteira, a médica, fazia tudo, né? E foi uma bênção na nossa vida. E daí, com a forma de viver, meu pai ajudou, inclusive, na construção da Igreja do Divino Espírito Santo, né? Tem algumas passagens. Um dia ele estava internado no Hospital São Vicente para se operar e, como o Padre Oswaldo falava muito do meu pai para o bispo, Dom Eusébio foi visitá-lo. Depois daquilo, as irmãs tratavam ele como um rei. Quer dizer, uma pessoa simples, que vendia fumo, Sim, sim. classe média mais para baixo, que lutava, mas sempre honesto. Né? Ele... Outra coisa do meu pai, onde hoje tem um hospital, na Mateus Leme, Hospital Ônix, tinha um terreno que eu fui comprar para fazer um consultório. Falei com o senhor da frente, o dono do terreno, e ele disse, eu disse, quanto é que custa? 50 mil reais, o mil, eu não sei a moeda da época. Isso fazem 40 anos. Eu disse, posso lhe pagar em condições? Ele disse, pode. Como é que eu lhe pago? 1.000 por mês. Eu disse, puxa, mas e o juro? Nenhum. Nenhum juro. Mas isso é muita gentileza. Ele disse, olha, este terreno, quando eu estava passando mal, seu pai me deu 10 mil reais. E eu disse, vou lhe dar o terreno. Quando eu fiquei bom, ele disse, não, eu não quero esse terreno por 10 mil reais porque é uma injustiça. O senhor me pague como puder os 10 mil reais. Por isso estou lhe vendendo como o senhor puder pagar. Você veja, Olha. exemplos que a vida vai nos dando. Claro, e como a vida vai Mostrando a nossa formação da E personalidade. a vida é um eco. Você É um faz o eco. bem e recebe o bem. Faz, é. Na verdade, é receber o eco do bem do seu pai. Do bem que meu pai fez. É isso mesmo. E coisas que eu vim tomar conhecimento por outros. Eu sou de uma família que tem tendência à arteriosclerose. Então, meus pais faleceram cedo. Minha mãe teve que amputar as pernas de tanta arteriosclerose e entupimento de artéria. Por isso que eu tomo tanto cuidado com pessoas que têm problema de colesterol, má circulação, porque não quero que passem o que a gente, como filho, passou acompanhando uma mãe anos e anos, 16 anos, 16 anos. sem as pernas. Sem as pernas. E o que me chama a atenção? Em nenhum momento ela disse uma palavra contra Deus. Nossa. Eu costumo dizer, Padre Anísio, que com as pernas me embalou e me ensinou a caminhar. E sem as pernas, quem sabe, ser um pouco mais humano. Porque nós não somos nada. Mas ela tinha um coração capaz de Sim, amar, né? Não tinha de as amar. pernas para caminhar, mas o coração... tinha um coração. Né? E o ser humano é interessante. A mulher tem uma doença sem cura, que é o romantismo. É o romantismo. Eu visitava a minha mãe e dizia, mãe, como você está bonita. E todas as manhãs, e colocava uma música. Né? E me lembro até hoje, ela cantava junto, sem as pernas, mas ficou ali 16 anos. 6 anos comendo com sonda e 2 anos sem as pernas, paralítica. O senhor já era médico na época? Eu já era médico na época. Houve um período antes da amputação das pernas,
que a minha mãe sofreu aquilo que se chama pânico. Não se falava em pânico. Síndrome do pânico. Mas ela teve a síndrome do pânico, antes da paralisia, quer dizer, antes desses 16 anos de paralisia. E confesso, eu tinha consultório do lado da casa dela, às vezes no seu desespero, não tínhamos os remédios que temos hoje, que o pânico se trata e é uma coisa fácil de tratar hoje em dia. Ela me chamava 3, 4 vezes por dia. Eu chegava, já passava de manhã, aí eu atendia o consultório de manhã e de tarde. E às vezes eu tinha saída lá. Ela chamava o Padre Osvaldo para dar comunhão. O pânico é um desespero total, desespero. aquela aflição, aquela sensação de morte que a pessoa entra em desespero. Como não se tinha os remédios de hoje, ela passou muito tempo nesse estado de pânico. E eu confesso que às vezes, humano que sou, eu tinha vontade de dizer, mãe, para, eu tô cheio o consultório. Tinha vontade. Mas quando a Rosil, que era minha esposa, e aí é outra dádiva, que nós já vou fazer essa companheira pergunta. que me acompanha há 60 anos, ela era minha enfermeira. Quando ela via que era minha mãe, ela punha a mão e, ó, sogra dela, calma, vai que é tua mãe. Vai que é a tua mãe. É. Então, se veja, quando a gente vê um casal que se dá bem, não é por acaso. Os dois têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo desejo, porque ela podia dizer, tua mãe está te incomodando a vida. Diz para ela não incomodar mais. Mas eu nunca esqueço. Vai que é tua mãe. Ismael, eu vou interromper o senhor. Pois não? E nós vamos daqui a pouco, depois do intervalo, o senhor vai falar sobre essa dádiva. Como que o senhor conheceu essa esposa que o acompanha já há 60 anos? Sim. Como que foi o encontro? Daqui a pouco. Fique com a gente. Quem é você? Quem é você? O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Doutor Ismael, uma pergunta ficou no ar, Pois não? lá dentro do carro. O senhor falava da sua esposa, que já estão há mais de 60 anos. Estamos 60 anos 60 agora. 60 anos, 60 anos. 5 de namoro, 6 e 54, 55 de casados na igreja. Como se conheceram? Olha, conhecemos na igreja do Espírito Santo, Naquela que o seu pai ajudou a construir. que meu pai ajudou a construir. Tinha festas de final de semana e eu fazia locução. A locução. Eu me formei em medicina fazendo locução comercial. Fiz a Hora do Ângelus vários anos na Rádio Marumbi. E eu faria locução assim nas festas. E ela passou com as irmãs, etc. Eu dediquei uma música. Para ela? Aquela moça com vestido tal, de tal e tal, né? Com o nosso carinho. E daí as irmãs disseram, foi para você, foi para você. E aí conquistou ela. Não, a ainda gente não. ficou meio assim. Depois eu passei na medicina e estava até careca, devo ter estado muito feio. Mas tive coragem de falar com ela. Com ela, e foi procurar. Sabe como é que foi? Aquela primeira imagem marcou, então? Aquela primeira imagem marcou. Fui numa festa, aí já estava, antes de ter cortado o cabelo, e era a única que não dançava. Ela. Ela. Tinha um parente dela que tinha falecido, e ela achou que estava não de deveria. luto. Foi pro quarto. E eu fui tirá-la no quarto. Foi buscar. Não, eu queria dançar com você. Não posso dançar, porque eu nem devo, porque faleceu um parente meu, um tio, etc. Eu queria relembrar a memória dele, né? E aí? Mas dançaram ou não dançaram? Não dançamos. Depois disso, eu passei no vestibular e até foi numa procissão que a gente resolveu começar. Na procissão. Teve assim eu ainda não era namoro. Não mandavam cartinhas? Hein? Não, Não, tinha nada, não nada. teve nenhuma cartinha. Aí, um dia eu estava num bailinho da medicina com um rapaz chamado Antoninho. Eu disse, Toninho, vou sair antes, que pela primeira vez, eu vou na casa de uma namorada. Né? Quero conhecer os pais, etc. Ele disse, eu também vou para casa cedo. Eu disse, eu vou lá para o Bom Retiro. Ele disse, também eu vou lá para lá.
E fomos, puxei, vim olhando o número, daí descemos no mesmo ponto. Eu disse, olha, é 941, naquela casa. Pois é, aquela é a minha casa. Ele falou, eu disse, a Rosi é tua irmã? Ele disse, é minha irmã? E eu, ainda bem que eu falei bem. E aí começamos a namorar. Ele que abriu a porta, então. Não foi ele, porque a gente já tinha, assim, né? Ali que a gente começou realmente a namorar. E pediu E para os sempre pais. Namoraram 5 anos, por 5 anos? 5 para 6 anos, né? Eu comecei com 18 anos, hoje estou com 78, então completamos 60 anos de namoro. Filhos? Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos? O senhor sabe, tem coisas que unem um casal. Quando 2 seres que se amam sofrem juntos, Deus coloca nesse amor o selo do eterno. Naquela época não tinha pílula. E viajamos para a Argentina no período fértil. No período fértil. Como o casal, recém-casado, tem relação quase que diária, ela voltou grávida. Eu era extremamente ciumento. Tão ciumento que um dia a mãe dela, vendo uma repreensão minha, disse, filha, se quiser casar, case. Mas você vai sofrer muito na mão desse italiano. Certo? Quer dizer, a mãe tem que prevenir. Mas mesmo assim ela casou. Mas o senhor se dava bem com a sogra? Me dava, adorava a minha sogra. Mas ela via que eu tinha esse gênio ciumento. Ciúme é sempre uma insegurança. Ou porque a gente acha o outro superior a nós e temos medo de perder, ou porque a gente acha que pode trair, tem medo que o outro traia. Mas Deus se encarrega. Veio grávida e aí, segundo para terceiro mês, ela começou a sangrar. Eu não sou nenhum ignorante, sei que não pode ter relação. Depois de 3, aí é o grande erro da minha vida. 3, 4 dias sem relação, eu disse, negra, vamos ter relação. Pai, mas eu ainda estou sangrando um pouco. Se perder, fazemos outro. Então veja a ignorância da juventude. Tivemos relações e ela perdeu. O primeiro. Primeiro. Aí, logo depois, 2, 3 meses depois, estava grávida. Perdeu no terceiro para o 4º mês. 4, 5 meses depois engravidou, perdeu no 4º mês. Os 3 primeiros. E o 4º chegou aí até o 6º mês. Nossa. E perdeu, até nós batizamos com o nome de Terezinha. Viveu os 4, 5 dias. E eu pensava no berçário, acho que Deus está me castigando. Eu disse, não, Deus não castiga. Deus perdoa sempre. Os homens, às vezes, a natureza nunca. A natureza nunca. Para que meu filho Fabiano nascesse, ela teve que ficar 9 meses na cama. Nossa. E Gravidez de alto evidente, risco. 9 meses sem relações. 9 meses sem relações. Juro que meu ciúme foi embora. Olha Foi só. embora. Foi Eu a tinha cura. insegurança, foi a cura. Foi a cura. Foi a cura. Era né? insegurança. E dali nós fomos vivendo a tal ponto. Fabiano, então, é o primeiro. Fabiano o primeiro. Depois eu tive a bênção de uma filha que veio uma dádiva, nasceu do coração. Ela veio para minha casa, eu era obstetra, e eu arrumava muitas mães que queriam dar, arrumava casais especiais. E tinha arrumado um casal maravilhoso, mas ela ficou na minha casa, o casal tinha viajado, no 4º dia eu não consegui mais dar. Ela sorria para mim no 4º dia, eu fui lá e registrei como filha, que é minha filha do coração, que eu amo como os outros, e ela é extremamente apegada a mim. Nossa. E depois veio o Pedro. E o Fabiano tinha quantos anos? O Fabiano tinha aproximadamente uns 5 anos. 5 anos, depois veio. Depois veio o Pedro, né? Você veja, o Fabiano ficou 9 meses na cama. O Pedro, a gente nem sabia que ela estava grávida, porque meu pai faleceu. A gente pescava, ia no sambaqui aqui no Guaratuba, ela caiu, rolou e não perdeu. O senhor veja como é que é. Olha só, a natureza Então, o que é a prontinha. natureza, né? E foi assim, preparando a mulher, né? Ela vai se renovando. E a gente sempre teve muito cuidado de ambas as partes. Não dialogar quando se está nervoso. Certo? Isso é muito importante. Isso é importante. Agradecer a Deus porque o outro existe em nossa vida. Participarmos juntos de atos religiosos. Sempre juntos. Sempre juntos. Né? Ela trabalhou no meu consultório anos como minha enfermeira. Ah, enfermeira. Ela é formada em enfermagem? Não é formada, mas ela, como eu tinha muitos clientes, eu distribuía no início, eu começava a atender 7, 8 horas da manhã e até meia-noite. Distribuía 40, 50 fichas. Estava junto sempre com ela. Quando tinha chamados, ela ia buscar e trazia.
porque não dava tempo. Né? Então foi uma vida de luta. Tivemos, durante a vida, quase só mais alegrias, mas tivemos, assim, momentos de certo sofrimento. Quando nós já estávamos casados há uns 30 e poucos anos, ela disse: pai, um dia eu tenho medo de sofrer. Eu disse: por quê? Porque a gente é feliz. Ele disse: negra, você já perdeu um irmão que faleceu cedo, perdeu teu pai de infarto, minha mãe teve que amputar as pernas, a gente já teve sofrimento. Só que quando a gente sofre junto, o sofrimento fica dividido. A forma como se pensa sobre um acontecimento diz se a gente será feliz ou não. Tentamos sempre ser muito leais. E passou esse medo dela? Passou. Fiéis de vida. Isso ajuda muito para que você se sinta bem, ter aquele prazer de voltar para casa, né? Grandes alegrias nesses 60 anos. Muitas viagens. Né? Tivemos esses pequenos dissabores que não são nada, né? Mas muitas viagens juntos, gostamos muito de viajar de navio. Cita uma viagem que marcou vocês dois como casal. Uma viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro e à Bahia, onde eu escrevi esse livro, Você, o Amor e Eu. Eu tinha todas as ideias concatenadas. E durante a viagem Durante a viagem eu terminei esse livro. Então, eu me lembro, por exemplo, das viagens a Aruba, aquelas ilhas. Aos finais de tarde, o navio saindo das ilhas, aquele barulho do navio maravilhoso. Dizem que a felicidade mora lá, não sei se é verdade. Né? Não, a felicidade mora no coração. Mas e aí vai lá e a pessoa se encontra com ela mesma. E quando eu tenho momentos de estresse, de preocupação, eu me refugio por alguns instantes lá naquelas ilhas, me transporto para lá, me imagino lá durante 4, 5 minutos, imaginação criativa, para depois ir para uma situação conflitante ou estressante. Excelente. Eu digo, tive férias, agora eu posso enfrentar a situação de estresse. Contando uma experiência minha, eu faço também quando eu não consigo dormir à noite, eu me transporto para um parque que eu gosto muito. Sim. Geralmente eu faço um passeio no parque, mas faz muito tempo que eu não consigo completar a volta no parque porque eu pego no sono. Pega no sono. Uma das formas de pegar no sono, quem não consegue, é você se imaginar num lugar que você gosta muito e ir repetindo: eu estou calmo, tranquilo, bem à vontade. E depois de um certo tempo, vou acordar mais feliz. Porque aquilo que a gente pensa na hora de dormir, em geral, fica martelando no subconsciente. Doutor Ismael, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Pois não. E eu quero deixar uma pergunta no ar também. Essa estância maravilhosa onde nós estamos, eu quero saber como tudo começou. Como não? Daqui a pouco. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Doutor Ismael, falando da Estância do Lago, que não é só um lago, mas é o sobrenome também do senhor. Da família. Como surgiu esse lugar que é um sonho? Num domingo, estávamos eu e minha esposa, onde nós tomamos café e gravamos a outra parte, tinha uma cozinha onde se levava os pratos depois. Sempre nos domingos tinha muito churrasco, a gente reunia 30, 40 familiares e amigos. E eram quase 4 horas da tarde, o pessoal tinha saído, e um cunhado meu chamado Irineu, casada com a Ana, irmã da Rosil, brincando disse para Rosil: Rosil, a vantagem de ser pobre, ele não era pobre, mas brincando, é que os pobres vêm, comem, bebem e vão embora. E os donos ficam lavando os pratos. Lavando os pratos, colocando a casa em ordem. Ela disse: sabe, Irineu, você tem razão. Em vez de dar festa aqui, eu vou transformar isso aqui numa clínica. Porque ela sabia da minha ideia Desejo de ter que era difícil tratar obesos. Porque o obeso tem que ser conscientizado. E eu queria uma clínica onde o obeso fique e que com palestras você possa transformar ou mexer com a cabeça para que ele assuma a responsabilidade de se cuidar. A primeira coisa é a cabeça. Isso é tudo. A primeira cirurgia? Na depressão, no estresse e na mudança de vida, para largar cigarro, álcool. Tem que ter uma conscientização. Eu imaginava ficar com o paciente uma semana ou 10 dias
para tentar fazer a cabeça através do meu auxílio. Hoje eu faço clínica geral e de psicólogos, psiquiatras, etc. Que ano era esse? Fazem exatamente 35 anos. 35 Nós vamos festejar anos. agora, dia 25, 35 anos de clínica. O senhor lembra dos primeiros pacientes? Eu lembro. Há 35 Primeiras anos. clientes, 2 pacientes. Né? Uma delas era minha cunhada. Olha. Outra uma cliente que mudou aqui do estado. As duas eram para emagrecer, que no início era só tratamento de emagrecimento. Mas como grande parte dos que têm problema de obesidade tem também ansiedade, estresse e depressão, a gente começou a tratar a doença de base. E aí incluímos psicólogos, psiquiatras. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade Então, de o que a gente tenciona? Eu faço uma palestra que eu chamo Como Permanecer na Velhice Feliz. Porque a busca da felicidade é um dos poucos compromissos do ser humano com a vida. Não está numa ilha. Não está numa ilha. A pessoa tem que descobrir, como eu quero envelhecer? Como eu estarei daqui 2 ou 3 anos? Então a gente tem que fazer a prospecção do futuro, tratando as doenças de base, aquelas doenças que vêm de família. Inclusive tem um trabalho americano que eles pesquisaram as condições dos casais longevos felizes. Interessante. Como é que um casal pode chegar à velhice feliz? São casais que têm algumas qualidades. Primeiro, se preocupam com as doenças de base, doenças que vêm de família. No meu caso genético, câncer de próstata, que eu já tive, que já fiz operação e agora, ano passado, radioterapia, estou zerado de novo, e arteriosclerose. Então, desde Que era um problema da sua mãe. da minha mãe, que teve que amputar as pernas, do meu pai, que morreu de infarto, primos que morreram com 40 anos. Então, eu trato do meu colesterol, eu já não era para estar aqui. Mas nessa bênção de Deus, eu continuo. Então, tratam a doença de base. Mulher tem câncer de mama, filhas têm que fazer o teste genético para a mama. E assim por diante. Segundo, casais que têm um pequeno grupo de amigos. Não falo companheiros. Companheiro Amigos. é aquele que acompanha. Amigo é aquela pessoa que ama você. Porque E que amizade... até chama atenção quando precisa. Sim, chama atenção quando precisa. É um amor recíproco de 2 seres, isso é amizade. Então, quando você tem amigos que você diz, não, esses eu posso confiar. São pessoas que vivem com você, que participam de festa, que choram do teu chorar, do teu sofrer, mas vibram com o teu sucesso. Porque grande parte dos que convivem, às vezes, invejam o teu sucesso. Né? E, em terceiro lugar, casais que têm paz dentro de casa. Sabe, uma daquelas bênçãos de você poder voltar ao fim do dia e encontrar algo mais do que uma casa vazia. Alguém que, quando você entra, mesmo sem estar presente, você vê na porta entreaberta, no perfume do quarto, na mesa posta, em tantos e tantos detalhes, só perceptíveis ao coração de quem ama. E Então, isso acontece. E isso acontece com os casais que têm essa longevidade feliz. Então, quando reúne cuidado com a saúde, um grupo de amigos sinceros e paz dentro de casa, que não é comum, eu diria Muitos que... conflitos, muita... porque não são casais que não têm problemas. Todos nós temos nossos problemas. São casais que enfrentam juntos... Não obstante os problemas. Não obstante os problemas e raciocinam de uma maneira que possam ver nos problemas um momento de crescimento das situações. E encontra a qualidade de vida. Eu disse, mas aí quando ela disse, vou fazer uma clínica aqui. Eu disse, você está louca? 15 quilômetros de Curitiba, quem que vem nesse mato? A ideia foi dela. A ideia foi da Rosil. Ela disse, pai, vamos começar com a nossa casa. Aí construímos este primeiro momento, porque a casa que nós tínhamos na frente ali, a gente tentou fazer uma reforma e ela implodiu. A casa Ela caiu. fez isso aqui que ficou, durante alguns anos, como casa do sítio, onde vinham os parentes no fim de semana. Ela disse, vou fazer aqui e aos poucos nós vamos ampliando. E hoje, graças a Deus, a gente foi o que aconteceu. recebe gente da América Latina, né? Muitos do Paraguai, da Argentina. E não mais somente para tratar da Não, a obesidade. gente trata de obesidade, trata de depressão, que é muito comum, e é bem mais fácil sair da depressão num lugar bonito como esse, Uma natureza com exuberante. acompanhamento, e o senhor ficar uns dias, é meu convidado, vai sentir o carinho com que os funcionários atendem as pessoas.
Eu tenho funcionários aqui de mais de 30 anos. Pessoas que são exemplos de vida, né? Pessoas que se doam, não pelo que ganham, mas pelo amor que elas podem transmitir. Porque o depressivo tem que ter uma coisa, acolhimento. Deve sentir-se amado. A depressão não tem analgésico comum. O analgésico maior para o depressivo é a compreensão da família. Porque ele tem uma tristeza que vem do fundo da alma, sem causa, ou com uma causa diminuta para a gravidade Ou da não sua aparente, tristeza. escondida. Sim. Ou escondida. Né? Além dessa tristeza, às vezes, sem causa, pode se manifestar também por dores no corpo, que as pessoas fazem todos os exames para reumatismo e dá negativo, ou por uma perda da energia vital. Então, não adianta dizer para o depressivo, você precisa caminhar. Ele sabe que precisa, simplesmente não tem força. Não tem forças. É como Então- falar para uma pessoa que não tem as pernas e dizer, Você tem que anda. andar. Não tem vai que andar, andar, não vai. Não tem né? força, Então, não tem energia. precisa ter esse carinho com o depressivo. Muitos homens, às vezes, porque a depressão é 2 vezes mais comum na mulher. Na mulher. Não tem idade, não tem sexo, não tem Porque é mais cor. sensível, talvez. Ela absorve mais. As a- diferenças hormonais e a sensibilidade. A mulher chora mais fácil, ela é mais sensível. E se não, porque a mulher, quando o marido está doente, se entrega de corpo e alma, entende, chora junto. E o marido, às vezes, acha que é frescura. E a não compreensão leva muitas esposas Vai somando. ao sofrimento maior vai ainda. somando, Vai somando. Porque é a doença onde mais se suicidam. Tamanho é o desespero. Então, se não houver a compreensão da família, o tratamento fica mais difícil. Claro que precisa reformar, refazer os neurotransmissores que estão faltando. Por isso, até a psiquiatria Tem pode a ajudar. psiquiatria, as medicações que podem ajudar. Mas a psicoterapia também é fundamental. Claro. E o carinho com que se atende é É fundamental. fundamental. É o carinho. Tem que existir, no caso da depressão, e em outras doenças também, a empatia, empatia, colocar-se no lugar do outro. O médico que trata a depressão não pode viver com o telefone desligado. Porque, às vezes, 1 minuto que deixa de atender pode significar a vida ou a morte. A vida é a morte de uma pessoa. No Então, a desespero. gente tem que entender que o depressivo tem que ser atendido pela pessoa naquele momento. O senhor pode nos citar alguns exemplos de êxito aqui, nesta instância? Mas inúmeros êxitos assim, porque a gente vê recuperações. Nós tivemos aqui um rapaz que ele ficou 3 meses e perdeu 50 quilos em 3 meses, Sem a cirurgia. sem cirurgia. Ele entrou com dificuldade de caminhar até o portão e saiu preparado para um triatlo. Olha. O senhor está entendendo? Nós temos pessoas que tiveram, por exemplo, acidente cerebral. Tem uma senhora que está aqui há mais de 3 anos, não falava, né? Hoje está falando, está consciente, e tanto é que foi Reconhece as ficando, pessoas. reconhece bem, está totalmente normal. Leve problema ainda de dicção, que está fazendo um trabalho com a fonoaudióloga, né? Mas uma pessoa que está recuperando muito bem. Temos uma senhora que veio passar 15 dias do Rio de Janeiro e que está aqui há 10 anos conosco. Já festejou 10 anos, né? Para ela, hoje, nós somos a família dela. Claro, claro. Então, são coisas que deixam... Mas a média para estar, não só nesse lugar, mas num lugar para se recuperar, para Veja. o equilíbrio para a qualidade de vida, seria de quantos dias, doutor? Em média, 7 a 10 dias. Uma semana. Na depressão, a gente aconselha, em média, 20 dias. 20 dias. Por quê? É a partir da 2ª semana que estão se formando os neurotransmissores. O remédio começa a atuar, mas leva 2 a 6 semanas para que atinja o nível cerebral ideal. Para alcoolismo, 20 a 30 dias. Alcoolismo também. Alcoolismo também a gente trata muitos alcoolistas, né? E tem que haver conscientização e afastar do seu ambiente, no mínimo 30 dias, porque a célula tem memória. E a presença de pessoas com quem se bebeu, ou de locais onde se bebeu, desperta novamente o desejo de beber. Então, um afastamento mais prolongado é benéfico. Na depressão, porque tem que formar um neurotransmissor, e no alcoolismo também, para conscientizar. Para terminar essa parte nossa aqui, doutor, dicas práticas para se ter uma qualidade de vida, não somente na família, como o senhor falou. Sim. Nós vivemos num frenesi por causa do trabalho, a mulher precisa trabalhar o dia inteiro, o homem também, muitas vezes a educação dos filhos ela é terceirizada e cada vez mais vai causando estresse, angústia, ansiedade. Algumas dicas práticas para se viver melhor. Algumas coisas. Por exemplo, vamos dizer que o senhor me procure
com problema de colesterol. Sim. A genética participa em geral com 17%. Se eu lhe der o remédio, vamos dizer, uma estatina moderna, rosuvastatina ou pitavastatina, eu melhoro a sua condição em 10%. Não é importante. Mas se eu tentar mudar o seu estilo dentro de casa, em que se diminuam as discussões, haja um diálogo melhor, que o senhor aprenda a se alimentar adequadamente, calmamente, fazendo a refeição um momento de comunhão. E se eu, principalmente, conseguir mudar seu estilo de vida para atividades, eu posso lhe dar mais de 70% de ajuda. Então, isto é importante. O que eu diria? Tenta se alimentar corretamente. E quando digo alimentar corretamente, para quem quer emagrecer, refeições nos intervalos. Mais à base de proteínas, certo? Legumes, saladas, principalmente na hora da refeição, fruta nos intervalos, para que não falte açúcar no cérebro, certo? Então, uma alimentação adequada que uma nutricionista pode dar, o que um médico pode fazer. Fazer uma avaliação clínica e cardiológica uma vez por ano, no mínimo. Se tiver problemas genéticos, cada 6 meses. Exercício, no mínimo meia hora por dia. Ou aumentar caminhada, a atividade comum. Por exemplo, a pessoa mora no 4º andar, sobe a pé. Claro que é necessário fazer um exame cardiológico antes, para não forçar uma máquina cansada. Certo? Ter um dia por semana, dia do ócio. O Isso é descanso. importantíssimo. Não precisa ser ócio passivo, ficar na cama o dia inteiro, ou ler um livro. Pode ser um ócio ativo. Vai a Morretes, vai a Matinhos, passeia, vai para algum lugar. Sair da realidade. Sai da realidade para descansar a cabeça. Ter uma vida amorosa e sexual dentro daquilo que teu corpo pede. Porque o sexo é altamente rejuvenescedor. Quando dois seres que se amam se entregam, não somente no sexo, mas também nas carícias, nós liberamos N substâncias que são rejuvenescedores. Dopamina, noradrenalina, serotonina, hormônio feminino na mulher e masculino no homem. Não precisa dizer mais nada. Os principais neurotransmissores que dão alegria de viver. Então, os casais que têm uma, não só sexual, mas amorosa, onde se acariciam frequentemente, Uma afetividade. têm uma vida mais longa, né? Tentar... 60 anos já, hein? Hein? 60 Juntos? anos já. Ah, mas nem fale. E ter o prazer de estar junto. Não é verdade? Ter assim, uma condição de quando você estiver... Eu falo de carteirinha. hein? Quando estiver nervoso, não fale. A gente, Espera. em geral, diz besteira, porque sai da razão e vai para a emoção. Claro. Nosso cérebro funciona em vários estágios. Estágio beta, que é esse que nós estamos, tem uma ciclagem cerebral de 28 ciclos. Se a gente ficar descansando, relaxando, cai para o alfa, 8 a 12 ciclos. Depois você teta conversa e melhor. delta. Claro. Pelo contrário, se a gente começa a discutir, o estado beta acelera e quando passa de 28 para 35, 40 ciclos, existe amnésia. Você não pensa mais. Saindo Está numa do prova racional, e saindo começa do a ficar nervoso, você não pensa mais, não vem a resposta. Então, se está nervoso, procura não falar. Procura ser leal com a pessoa com quem você vive ou com os filhos. Os filhos também têm razão. Você não Eles queira têm a ser razão professor. Às vezes a gente é professor, às vezes a gente aprende. Eu aprendo com meu neto de 4 anos. Tá entendendo? Então a gente está o dia todo aprendendo. Vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado, né? Tentar ter uma fidelidade de vida. É tranquilo. E é o mais importante que eu já falei, leve paz aonde você for. Isso vai te dar longevidade. As mãos cheias de sementes, espalhando coisas boas, Eu plantando coisas faço boas. uma oração. Minha oração não é Pai Nosso, Ave Maria, é o terço. Às vezes em quando, sim. Mas todo dia eu agradeço a Deus pela vida, por estar vivo, e que Ele me ajude a fazer o bem para que se aproximar de mim. Se você fizer o bem, o trabalho é a oração. Trabalho feito com amor é oração. Fazer o bem, não importando a Não quem. importa quem, né? Às vezes a minha enfermeira diz, doutor, essa paciente pagou só R$100, eu cobro 400. Nem me diga.
Pode, não precisa dizer, você fez esse preço, faz, ou não pagou, tudo bem. Não precisa me dizer. Eu vou atendê-la. Né? Esse não é o problema. O problema é porque é evidente, tem gente que fazer gostaria o de bem. consultar e não pode pagar o que se cobra. Não é por isso que vai deixar de ser atendido. Doutor Ismael, nós estamos terminando o programa. Poxa, é uma honra Eu vou falar com o perguntar senhor. para os colaboradores o que eles pensam do senhor. E eu sei que tem um colaborador, um amigo, que quer fazer uma homenagem também no final, Opa! tocando uma música. Opa! Tá aí? Aí, ó, já está aí, viu? O senhor sabe, este colaborador que está aqui, a esposa dele está há mais de 3 anos aqui. Quantos anos, Paulo? Quase 4 anos. Quase 4 anos. Ela era uma pessoa que chegou, que inclusive não falava, teve um acidente cerebral, e hoje está falando perfeitamente, está bem. E nós vamos encerrar o programa com ele. Com Mas o uma Paulo. coisa que eu gostaria de destacar, o senhor começou o programa falando que é médico. Sim. É interessante que a profissão do senhor se transformou em vocação. E vocação é uma missão muito bonita. Muito obrigado. Então, parabéns por isso, parabéns por esta vocação, parabéns por essa missão. E a passagem do Senhor por esse mundo vai deixar rastros, continuar deixando rastros, não só na família, mas em toda a sociedade. Eu fico Quisera muito feliz Deus de que nós participar do seu tivéssemos, programa. quisera Deus que nós Sei. tivéssemos mais cristãos como o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Padre. E eu é que quero terminar agradeço. deixando um abraço para o Senhor. Como não? Eu é que agradeço. Deus abençoe imensamente. Muito obrigado. Suas escolhas Obrigado. definem você. Terezinha, a senhora trabalha aqui já há 29 anos, nos mais de 30 anos da estância, e conhece muito bem o doutor Ismael. Quem é o doutor Ismael para a senhora? É um amigo, além de patrão, é um grande amigo. Uma pessoa que conhece todos os funcionários, até no olhar. Saber se aquele funcionário está bem aquele dia ou não está. No bom dia, ele já diz o que está acontecendo, se a gente não está bem. Então, sem palavras para dizer para essa pessoa tão maravilhosa que é o Dr. Ismael. E peço a Deus em minhas orações que lhe dê vida longa e muita saúde, que ele merece. Obrigado. Quem é você? E para encerrar o programa de hoje, com a participação especial do doutor Ismael, nós temos aqui o Paulo, que é amigo de longa data, e vai tocar uma canção, a canção preferida do doutor Ismael e da sua esposa, El Dia Que Me Quieras. Eu sempre me pergunto, quem sou eu? Quem é você?